paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta sexta-feira eu quero orar em nome do Senhor Jesus Cristo e pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia. Pedir para que Deus venha quebrar e venha destruir todas as contrariedades e todas as opressões. Pedir para que Deus venha nos abençoar, nos guardar, nos livrar de todo mal. Que Deus venha abençoar a sua igreja. Que Deus venha quebrar e destruir todas as correntes do inferno, derrubar todas as muralhas de Satanás, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedir a Deus o milagre, a bênção, o agir e o mover de um Deus Pai Todo-Poderoso. Amados, a necessidade da oração, do clamor, do pedir, do buscar em Deus é algo real, verdadeiro e necessário. Todos os dias orai sem cessar. Buscar a presença de Deus, o milagre de Deus, o agir de Deus. Oramos, clamamos, pedimos, suplicamos todos os dias pelas proteções de Deus. Na nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material, pedimos a bênção de Deus, o milagre de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, a presença de Deus. Todos os dias buscamos em Deus o milagre, a bênção, o agir, o mover, a presença de Deus, o milagre de Deus, a bênção de Deus. Oramos e clamamos porque precisamos, não apenas nas horas boas, como também nas horas difíceis. Muitas vezes oramos precisando de milagres, precisando do sobrenatural de um Deus Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Buscamos a presença de Deus. Oramos em espírito e verdade. Adoramos a Deus, ao Deus de Israel, Senhor dos exércitos. Clamamos a este Deus, buscamos este Deus, porque precisamos do Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Clamamos e buscamos neste Deus o milagre, a bênção, o agir, o mover, a presença de Deus, o milagre de Deus, o agir de Deus, o sobrenatural de um Deus todo-poderoso, como diz em Mateus 28:18. Jesus Cristo diz: e o Pai me deu todo o poder no céu e na terra. Aí Jesus Cristo dá uma ordem para os seus apóstolos, discípulos: vão por toda as partes da terra e ensine aos meus ensinamentos, e aqueles que crerem nestes ensinamentos, batiza eles em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amados, o ensinar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vemos vários tipos de ensinamentos, doutrinas, evangelhos. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que eu me admiro que tão cedo vocês estão trocando o evangelho que receberam por outro evangelho. E aí o apóstolo Paulo diz: mas não existe outro evangelho. Mesmo que nós ou um anjo venha anunciar outro evangelho que seja anátema, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que seja amaldiçoado. E hoje nós vemos o evangelho da idolatria, onde pessoas adoram imagens, ídolos e esculturas, oram para imagens, oram para amuletos supersticiosos, místicos,
para que venha trazer proteção, livramentos, milagres. Oram para entidades. Hoje nós vemos, amados irmãos, evangelhos falsos, anátemas, pessoas que buscam ensinamentos do ocultismo, ensinamentos da superstição mística, ensinamentos da idolatria para suas denominações religiosas. Trocam os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, trocam o evangelho do Senhor Jesus Cristo por outros evangelhos, por outras práticas. E isto nós vemos, amados irmãos, em várias centenas de denominações religiosas pelo mundo inteiro. Muitas até se dizem cristãs e evangélicas, mas se olharmos para elas, para os frutos, nós veremos muitos ensinamentos, práticas que não vieram do Senhor Jesus Cristo e nem dos apóstolos. Amados, e hoje nós vivemos um tempo aonde que, se você falar contra algumas práticas condenadas por Deus, você será chamado de desigrejado, endemoniado, rebelde. Você será chamado de várias coisas terríveis, porque Satanás, o pai de todas as mentiras, ele tem uma especialidade em transformar mentiras em verdades e verdades em mentiras. Nós vemos o exemplo da idolatria. Hoje existe denominação cristã que tem ali uma adoração através de imagens, ídolos, esculturas, amuletos, objetos. Tanto nós vemos igrejas cristãs evangélicas que têm estas práticas da adoração, da veneração de objetos, idolatria. Outras adotaram para suas denominações religiosas práticas como descarregos, fogueiras, sessões, corpo fechado, círculo, correntes, práticas que nasceram no ocultismo e foram trazidas para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Muitos vão dizer: ah, pastor, nada a ver, nós usamos para o bem. Nós usamos a corrente para o bem, o círculo para o bem. Usamos as sessões, os descarregos para o bem. Amados, a primeira coisa que devemos analisar é que a Bíblia diz que nós devemos buscar as armaduras de Deus. As armas de Deus, não das trevas. Para que nós vamos buscar práticas das trevas se nós temos da luz a palavra, o evangelho? Nós temos as escrituras, nós temos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, como ide e pregai o evangelho a toda criatura. Em meu nome expulsarão os demônios e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Para que buscar armaduras das trevas para a igreja do Senhor Jesus Cristo, sendo que ele diz que a luz não tem comunhão com as trevas? A luz veio para dissipar as trevas e não se unir com elas. Para que pegar práticas das trevas e trazer para a igreja do Senhor Jesus Cristo? É uma pergunta a meditar. Para quê? Para que imitar práticas das trevas? Para que imitar
práticas ocultistas, místicas, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vemos várias denominações religiosas aonde aderem o ocultismo, práticas místicas para os seus templos religiosos. Aonde nós vemos, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil, nós vemos várias práticas místicas, supersticiosas, pessoas imitando prática dos gnósticos, emos, pintando seus templos de cores que antes, pessoas envolvidas no ocultismo, envolvidas no mundo ocultista, usavam. As igrejas do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia, não precisam imitar práticas do ocultismo para suas denominações religiosas. Nós vemos, amados irmãos, amigos, no Brasil e fora do Brasil, situações que devem pelo menos serem questionadas, examinadas, aonde pessoas devem pelo menos refletir sobre situações que estão acontecendo tanto no Brasil como fora do Brasil e ver o porquê imitar as trevas, o porquê trazer práticas das trevas para dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Qual o motivo? O porquê? Será necessário? Será preciso? Jesus Cristo falou que o reino que se divide não subsistirá. O que tem a ver o bem com o mal, o que tem a ver a luz com as trevas, nada a ver, amados. Nós cristãos, seguidores do Senhor Jesus Cristo, não precisamos práticas das trevas para ganhar pessoas para Cristo. Não estou falando de costumes, não estou falando de práticas da antiga aliança, não estou falando em obedecer a costumes de roupas, dias ou alimentos. Estou falando sobre obedecer aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e a doutrina dos apóstolos. Que esta doutrina dos apóstolos são ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Porque em Mateus 28:18, Jesus Cristo dá uma ordem para que eles vão ensinar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Quando se fala em doutrina dos apóstolos, está dizendo sobre ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E aí nós vemos, amados irmãos, muitos costumes de época sendo colocados por várias denominações religiosas como doutrina. Costumes do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, sendo obrigatórios em algumas denominações religiosas. A observância de alimentos do Antigo Testamento sendo obrigatório em algumas denominações religiosas. Vestimentas do Antigo Testamento sendo obrigatório em algumas denominações religiosas. O guardar de dias do Antigo Testamento sendo obrigatório em algumas denominações religiosas.
Isto não é doutrina dos apóstolos. No livro de Hebreus diz que se a antiga aliança tivesse servindo ainda, não seria necessário fazer uma nova aliança, amados. Quando a pessoa volta lá para a antiga aliança, para o Antigo Testamento, e traz doutrinas para a sua denominação religiosa, ela está dizendo que a nova aliança de Jesus Cristo não foi suficiente, não foi melhor. O Novo Testamento diz que a nova aliança foi melhor, mas algumas denominações dizem que não foi melhor. Ali nós vemos as marcas de Satanás transformando a mentira em verdade e a verdade em mentira. A Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, dizem que a idolatria é condenada por Deus, mas o diabo diz que não é. O diabo diz que a veneração a ídolos, imagens e esculturas, a objetos, amuletos, o diabo diz que é bom. E muitas denominações religiosas também dizem que é bom, porque seguem o Deus deste século, que está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Amados, o que Deus diz que não é bom, não é bom. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, se Ele diz que a idolatria não é bom, é mal, é mal. Se Ele diz que o ocultismo é mal, amados. Chega de transformar o mal em bom e o bom em mal. Hoje você fala estas coisas, você traz uma palavra de ódio. Você é odioso. Você é um rebelde. Você é um desigrejado. Você é isso, você é aquilo. Jesus foi chamado de Beelzebu, que quer dizer chefe dos demônios, e chamado de rebelde, porque ele tinha uma palavra diferente dos religiosos da época, uma palavra contrária. Se você contrariar a religião, você é um rebelde, você é um desigrejado. Se você não frequentar uma denominação religiosa, uma placa religiosa, uma instituição, uma corporação religiosa, você é um desigrejado. Você não aceita a liderança de ninguém, de pastor nenhum. Você é um revoltado. Amados, Jesus então era um rebelde, um revoltado, um desigrejado, porque ele parou de seguir os fariseus da época. Então ele era um desviado. Hoje, se você não segue uma certa religião, você é um desviado, um rebelde, um revoltado, um desigrejado. Hoje nós vemos assim, infelizmente, muitas pessoas religiosas. Hoje nós vemos muitos religiosos, mas poucos seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos congregar? Sim. Devemos se reunir com os irmãos? Sim. Devemos participar da ceia? Sim. Devemos buscar a Deus enquanto ainda há tempo, enquanto ainda se acha? Sim. Devemos orar sem cessar? Sim. Mas isso não quer dizer que apenas através de uma placa religiosa poderemos fazer. Hoje nós vemos pessoas mais religiosas do que seguidores do Senhor Jesus Cristo,
que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus venha quebrar e destruir todas as obras do diabo, que Deus venha desmascarar Satanás em várias denominações religiosas, que Deus venha mostrar ao povo que ele deve ser adorado em espírito e verdade, porque Deus é espírito e verdade. Que as pessoas venham entender que só existe um caminho, verdade e vida, e ninguém vai ao Pai a não ser pelo Senhor Jesus Cristo. Que as pessoas venham entender que a verdadeira doutrina é a doutrina do Senhor Jesus Cristo, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, a nova aliança do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço proteção e livramentos, Pai, para mim, para minha casa, para minha família, para todas as famílias no Brasil e fora do Brasil. Eu peço a bênção espiritual, emocional, sentimental, material. Abençoa a nossa vida material, Senhor Deus, abrindo porta de emprego, caos na justiça, na aposentadoria, nas vendas. Abençoa, Pai, curando os enfermos, sarando os feridos, libertando os cativos, salvando os perdidos. Transforma, Pai, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Liberta vidas, Pai, da mentira, do engano. Transforma, Pai, filhos, conforme a Tua palavra. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor. Que venhamos continuar orando uns pelos outros, orai sem cessar, todos os dias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor. Continue, amados, buscando a Deus enquanto ainda se acha. Agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando um joinha, compartilhando as pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor. Continue orando pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, pela paz na terra, pela paz nas igrejas do Senhor Jesus Cristo. Continue pregando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Amados de Deus,